A questão mais difícil da prova da OBMAP é uma questão que tem uma simples palavra, uma palavra que muda completamente a forma como você vai resolver aquele problema. Que palavra é essa? Explique. Explique. Se você encontrar uma questão que tem a palavra explique, pode ter certeza que vai dar trabalho, que vem coisa pesada pela frente. Que a galera que não está preparada, que está vacilando, que não está estudando aqui com a gente do Salmi, vai sofrer. Vai sofrer. Mas você não vai cair mais nessa. Você vai aprender a resolver de verdade e vai brilhar quando chegar no dia da prova da OBMAP. Então vamos lá devagarinho, porque esse vídeo aqui tá muito massa. Por que eu acho tão difícil essas questões que pedem para você explicar? Ou então às vezes fala assim, prove que isso é verdade, demonstre que isso sempre funciona. Por que é tão difícil? Porque é muito amplo. Muito amplo, explique. Você tem vários caminhos para percorrer para chegar até aquilo ali. Se pergunta só assim, quantos carrinhos tem no estacionamento? Você já sabe, você vai ter que descobrir quantos carrinhos tem ali. Agora, explique porque sempre o estacionamento vai ficar com uma vaga livre. Pronto, e agora? É mais complicado. Muitas vezes você vai ter que juntar vários conhecimentos, vai ter que juntar sua criatividade, vai ter que juntar com muita lógica. E outro problema é que a gente não está acostumado a resolver esse tipo de problema na escola, porque na maioria das vezes, na escola, eu lembro quando eu estudava, eram questões muito simples e bem diretas, perguntando assim só para você aplicar uma fórmula ou só repetir o que acabou de fazer. Não tinha nada assim de explicar, demonstrar, prove que isso é verdade. Não existia isso. Eu não lembro nenhuma vez de ter visto um problema desse jeito. Então é nesse tipo de problema que você precisa aprofundar mais. É ali que você sabe se o cara é Hokage mesmo de verdade ou se ele é só um noob ou um ninja qualquer. É ali. É nesse tipo de problema. Eu vou te falar que é uma questão que caiu em 2017 no nível 2 e olha como eles são malandros na hora de perguntar. Preste atenção. Pedrinho juntou mais um quadrado à figura, também sem sobreposição, e obteve um novo retângulo de maior área possível. Qual é a área desse novo retângulo? Então você vê que a questão não perguntou só assim, calcule a área do retângulo. Não. Ela falou que você vai ter que calcular a maior área possível. Então não basta você saber calcular a área. Você vai ter que buscar uma estratégia para descobrir como eu desenho a maior área possível, naquele caso ali do Pedrinho, e aí sim depois calcular a área. Então é muito mais aprofundado. Você vê que aqui nem tem nada para explicar. Aqui nem tem demonstre que, prove que. Mas esse aqui é uma típica questão que dá mais trabalho, que tem esse mesmo propósito da questão do explique. Você vai ter que aprofundar. Então o que eu acho que tem de tão diferente de uma questão que pede para você explicar, demonstrar ou provar de outras questões normais? A diferença é que aqui você vai ter que mostrar por que isso sempre é verdade. A palavra sempre é o que muda. Quando você tem uma questão, explique por que Joãozinho vai conseguir aquilo. Você vai ter que explicar por que isso sempre é verdade, para qualquer caso. Então, não adianta dar só um exemplo. Não adianta falar 2 ou 3 coisas. Não, você vai ter que explicar por que aquilo funciona em qualquer caso. Qualquer caso. E é uma explicação que tem que fazer sentido. Dá trabalho você chegar nesse nível de raciocínio, mas eu tenho certeza que com repetição você vai conseguir, assim como eu consegui. Beleza? Tranquilinho? Então agora eu vou te mostrar aqui um exemplo. Eu quero que você preste muita atenção nesse exemplo. A gente vai resolver uma questão da OBMAP do nível 2, questão número 6, que é a questão mais difícil da prova, e eu vou te mostrar como é que a gente raciocina em cima dessas questões que pedem para você explicar. Questão de 2015, nível 2, questão número 6, fase 2, tá? E aí a pergunta é sobre esses quadradinhos amarelos, quadradinhos aí cinza, branco, como é que funciona? Então pensa, tem um tabuleiro, tem esse tabuleiro aqui. E aí nesse tabuleiro, simplesmente você vai ter que encaixar pecinhas de tamanho 1x3. Então essas pecinhas de tamanho aí 1x3 você vai colocando no tabuleiro até completar ele todo. Ou então até sobrar uma pecinha. Você vai colocando. E aí você observa que tem as cores amarela, cinza e branco, tem o símbolo da OBMAP, tem o nome OBMAP, tem o ano de 2015. E aí você vai colocando, e aí a pergunta é muito simples. Dá uma olhadinha ali, ó. Letra B. Explique por quê. Quando se cobre com 5 peças um tabuleiro 4x4, uma das casas do canto sempre fica descoberta. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Se você preencher esse tabuleiro 4x4 com 5 pecinhas, sobrou uma casa do canto ali, não sobrou? Sobrou. E se você preencher de outro jeito, vai sobrar uma casa no canto também, não vai? Vai sobrar uma casa no canto. Agora, por que sempre sobra uma casa no canto? Aí a pessoa que vacila, muitas vezes o erro tá no que eu vou te falar agora. A pessoa chega nesse tipo de questão e fala assim, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Aí faz um exemplo, olha aqui,
sobrou uma casinha no canto. Faz outro exemplo de preencher o retângulo, o tabuleiro, sobrou outra casinha no canto. Faz outro, sobrou outra casinha no canto. Ah, então sempre está sobrando a casinha no canto. Logo, é impossível fazer sem deixar uma casinha no canto livre. Tá certo assim? Não tá, porque você não explicou para todos os casos. Você não desenhou todos os casos possíveis. E como é que você vai ter certeza que desenhou todos? É muito difícil. Então não vai adiantar nada você só listar aqui as possibilidades e falar que tá explicado. Não é assim que a gente explica. A gente tem que ter lógica, tem que ter raciocínio no que tá fazendo. Então como é que a gente poderia pensar para resolver esse problema aqui? Olha que massa, olha que massa. Na hora que você olha ali para as cores, elas não estão ali à toa. Tem um quadradinho de cor amarelo, tem o cinza e tem o branco. Quando você coloca uma peça de 3, agora preste atenção, quando você coloca uma peça essa pecinha 1x3, sempre que você coloca uma peça, você preenche um amarelo, um cinza e um branco. Sempre você preenche um de cada. Um de cada. Coloca de qualquer jeito. Coloca em cima, coloca embaixo, coloca do lado, coloca do outro. Vai preencher um amarelo, um cinza e um branco. Agora olha para os símbolos. Se você colocar um quadradinho, essa peça 1x3, você vai preencher um símbolo da OBMAP, o número 2015 e a palavra OBMAP. Você sempre vai preencher um de cada. Sempre. De qualquer jeito que você colocar, vai preencher um de cada. Agora olha o detalhe. Quantos quadradinhos amarelo, branco e cinza você tem? Se você contar direitinho aí, você vai ver que tem 5 do branco, 5 do cinza e 6 do amarelo. Tem um amarelo a mais. Um amarelo a mais. E o símbolo? Tem 5 símbolos, 5 nomes 2015, 5 nomes OBMAP e 6 símbolos da OBMAP, 6 marcas da OBMAP ali, a logo. Então tem uma logo da OBMAP a mais. Tem uma cor amarela a mais e tem uma logo da OBMAP a mais. Então quando você for colocando essas peças, imagina, tem 5 dessas, 5 e 6 da cor amarela. Quando você for colocando essas pecinhas, vai sobrar uma amarela. Sempre vai sobrar uma amarela. Porque se tem 5 brancas, 5 cinzas e tem 6 amarelas, e você sempre coloca uma peça, você tira um de cada, você preenche um de cada, então vai sobrar uma amarela. A mesma coisa com o símbolo da OBMAP. Vai sobrar um símbolo da OBMAP, porque tem uma a mais. Tem uma a mais. Já que quando você coloca uma peça, você só pega uma imagem de cada, né? Um 2015, uma logo da OBMAP e um nome OBMAP. E aí você matou a charada. Tá explicado. Porque vai sobrar um amarelo que tem o símbolo da OBMAP. É o que vai sobrar. E se você prestar atenção ali, os únicos lugares que tem um amarelo com o símbolo da OBMAP é o quê? É o canto. Olha lá. Os 4 cantos. Os 4 cantinhos têm exatamente um amarelo com o símbolo da OBMAP. Então tá explicado porque que sempre vai sobrar um canto. É essa a explicação. Tá vendo? Você prestou atenção no padrão, você observou as cores, você viu que sempre que coloca uma peça vai preencher um de cada, você contou quantos tinha, viu que estava sobrando amarelo, viu que estava sobrando o símbolo da OBMAP, juntou as duas coisas e matou a charada. Resolveu o problema. Então é essa a dificuldade das questões de explicar. Você não pode simplesmente dizer a listinha do que está acontecendo, listar. Não, você vai ter que raciocinar em cima daquilo, ser criativo e pensar, peraí, por que isso sempre vai ser verdade? Aí você vai ter que dar uma aprofundada mais, vai ter que brincar mais com a questão, vai ter que namorar mais com a questão, entendeu? Então, a próxima vez que aparecer uma questão de explique, eu quero que você pare e pense. Então, a próxima vez que você pegar uma questão de explique, de prove que, demonstre, eu quero que você pense sobre como explicar aquilo para todas as formas diferentes. Só que, lógico, a melhor forma de você explicar para todas as formas é você primeiro tentar explicar para 2 ou 3 ou 4 formas. Então, vale a pena sim você testar. Essa é uma dica fundamental. Testar. Eu sempre faço isso. Peguei uma questão de explique, não sei como explicar para o total, eu vou testar algumas possibilidades. Vou escrever à mão algumas possibilidades aqui. Faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Vai percebendo o padrão, vai vendo o que acontece. Mas peraí, nesses casos aqui, tá acontecendo isso. Olha, tá se repetindo. Então se isso aqui tá se repetindo nessas 4 possibilidades, será que vai se repetir para sempre? E o que vai repetir? Aí pronto, você explica por que isso repete e tá explicada a questão. Então, a dica para resolver esse tipo de questão é, começa com um pouquinho, começa testando e depois amplifica isso, generaliza isso para todas as possibilidades, tá? Então, de verdade, espero que você tenha entendido, tenha prestado mais atenção nesse tipo de questão que dá trabalho, precisa treinar muito, precisa fazer muita prova antiga, mas eu tenho certeza que você tem capacidade de atingir esse nível, de chegar e destruir essa prova e aprender tudo que você precisa. Então, vamos treinar, bora pra cima, tá chegando a prova e eu quero que você ganhe a sua medalha pra gente comemorar junto em janeiro, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. I can't believe it!